Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Hoje é uma noite de magia e de magos. Magos. E magas também, E não? claro, magos e Claro, magas. é isso aí. Vamos lá, então? Então, antes de começar, eu quero agradecer ao professor Tiago Ribeiro e sua dissertação de mestrado, que foi uma fonte extremamente importante para falar hoje, digamos assim. Porque este é um tema difícil de resumir. E quis dar hoje uma visão tanto da egiptologia como da percepção mística que eu tenho dentro dos estudos da tradição egípcia. Digamos que magia no Antigo Egito era totalmente aceita socialmente em todos os aspectos. Era também ampliamente utilizada e parte absolutamente integrante da religião egípcia. E é claro que surgem certas dificuldades para explicar os conceitos reais dos antigos egípcios, porque, por um lado, nós temos que a religião é uma palavra que não existia na língua egípcia. Tá, mas quando tu falas que a magia era algo aceito, porque hoje Sim. não é bem visto na nossa cultura, né? Bom, tem que ver que a partir do mundo greco-romano e judaico-cristão, ela foi meio que demonizada a magia, tá? Mas, voltando ao tema da palavra religião, que não existia no Egito, é importante entender que os egípcios, digamos, não tinham esse conceito. E esse conceito de religião, então, não estaria separado de outros, como política, justiça, economia, saúde, educação, era todo algo absolutamente integrado, tá? Então, quando nós falamos de religião egípcia, estamos usando uma palavra equivocada, né? O que leva a interpretações absolutamente erradas. Esse é o problema, nós analisamos as coisas dentro de nossa cultura e nossas ideias e nossa linguagem, e fica difícil entender como os homens viviam e entendiam seu mundo e suas instituições e seus conhecimentos 5.000 anos atrás. Sim. Então, por outro lado, existe uma palavra dentro do conceito de magia que conta com alguns vocábulos egípcios que servem de base, digamos, de aplicação para o conceito de magia, sendo Reká, como está ali, aparece agora. Reká seria o principal deles. Claro que tem uma série de nuances, tá? Mas vamos utilizar ele como o centro. Reká. Em outra oportunidade, eu falei justamente que esse símbolo está associado à ideia de amarrar, de unir, que o mágico era integrar, digamos, o que está em cima com o que está embaixo, mas essa é uma tradução dentro do nosso intelecto. Quando falamos de cima e embaixo, digamos, é integrar o macro e o microcosmos dentro de um todo único. Então, quando falamos deste tema, a maioria das pessoas carrega uma carga pejorativa aqui no Ocidente que ofusca a verdadeira Reká egípcia. E podemos dizer, como citei anteriormente, que tanto o judaísmo como os gregos, os romanos e os cristãos contribuíram a transformar a palavra magia, o mago, digamos assim, em algo associado a, quê? A poderes inferiores, falsidade, engano ou algo vindo do mal, tá? Isso apesar de que os atos chamados de milagres, né, que são realizados dentro das Sim. religiões, né, podem ser chamados de mágicos. Tá, mas aí não tu Aí já usas a não é palavra. mais.
Mas nós temos que entender essa diferenciação, tá? E isso é o que vamos tentar explicar no início de nossa live, até chegar ao conceito mais profundo de magia. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Sim. que eu quero dar uma boa noite especial para a Sheila, para a Cláudia, para o Dagoberto e para a Dione, nossos queridos membros. E boa noite também para a Tânia. Muito bem. Muito bem. Então, Ah, e lembrar que estamos ao vivo também no Facebook. Ei. então, a chamada magia egípcia, digamos, era uma ferramenta que poderia ser definida como boa ou ruim, Uhum. mas isso de acordo ao seu uso e finalidade, tá? Digamos que é uma ferramenta, é como uma arma. Uno la usa para o bem, para se defender, ou la usa para destruir. Então, é decir, a ferramenta não é culpada, não? Eu Somos tenho uma nós os história com uma culpados. ferramenta É, bom. terrível, pessoal. Um dia eu conto para vocês. Ah, ferramenta assassina? Ah, é a furadeira assassina. Não, então, digamos que a magia em si estava presente fora dos templos, como também dentro dos templos. Digamos que eram os próprios sacerdotes os que se envolviam com a magia e assumiam com isso o papel de magos. Então, o Reká possuía grande importância nas crenças egípcias. Era uma força utilizada na criação do mundo pelos deuses. Isso é uma coisa que nós temos que ir explicando aos poucos. E assim como também existia um reconhecimento dado a divindades e também a magos que estavam envolvidos com Reká. E quando se falava de um grande mago, de uma grande bruxa, digamos assim, ou uma grande maga, a palavra bruxa também já é considerada, Já também já é ficou meio pejorativa pejorativo, quando não né? deveria ser. Então, como se chamavam? Eram Weret Hekau. Já está escrito aí, pero que velocidade, hein? Weret Hekau, a grande, grande de magia, tanto homem como mulher, tá? Eu sei também que a magia foi representada por um Sim, deus. Eu vou mostrar para vocês aqui. E é o deus Heka. isso. Chegando a ter sacerdotes e templos em seu nome no Baixo Egito, né? Aqui agora eu vou mostrar para vocês uma imagem dele no templo de Esna, que nós vamos visitar em outubro. Isso. Todos nós vamos Todos ver nós vamos cara a juntos. cara, frente a frente, tá? Bom, em realidade, fíjense, quando estamos falando de templos de Heka, temos que pensar que tinha sacerdotes que também eram Weret Hekau, dentro desse templo. É decir, se formavam como magos. Mas existiam magos em todos os templos e em todos os que podemos chamar religiões, ainda que não Ainda que fossem, não fosse. tá? Então, esto es extremamente importante, como vamos a ver un poquito más adiante. Então, para definir o que era a magia egípcia, o Reká, digamos assim, devemos considerar seu uso e o funcionamento. Tá? Uhum. Considerar seu uso e funcionamento, podemos dizer que mais que um conhecimento religioso, era uma ciência mística. Tá? Sim. A magia era um conhecimento dado pelos deuses aos homens e preservado nos templos pelos sacerdotes magos. E isso não é algo que eu estou inventando, é algo que está claramente visto em todo o processo de estudo da história da egiptologia egípcia. Dentro de seu uso, a gente pode perceber que às vezes empregavam magia para lidar com problemas de saúde. Sim, claro. Né, que a tecnologia médica era capaz de tratar. Né? Eles também utilizavam magia contra inimigos estrangeiros, Sim. que eles poderiam e de fato derrotavam, né, Sim. com a sua tecnologia militar. Mas podemos observar hoje que a magia não servia como um último recurso numa crise,
mas sim como uma das opções disponíveis, né, para lidar com uma situação. Então, nós podemos dizer que a magia possuía um caráter preventivo, Isso. defensivo e que tinha o objetivo de evitar que Isso. surgissem os problemas. Eso es importante porque algunas personas colocan la idea de que cuando el médico egipcio llegaba a un punto que él no conseguía hacer más nada, él utilizaba magia. En realidad, estaba utilizando siempre esa condición de conocimiento, llamemos científico, fruto de experiencia, ¿tá? Y por otro lado, a fuerza de GK, junto. Espíritu y razón, ciencia y misticismo dando as mãos e lutando juntos para melhorar e afastar, digamos, o mal, que seria o que rompe o equilíbrio, a harmonia de Maat. Então, magia tem a ver com manter a ordem, o equilíbrio e a harmonia do cosmos. De um modo geral, podemos dizer que é possível observar uma distinção entre os usos da magia, entre os vivos e aquela magia que estava destinada para os mortos. Também tinha, tá? Sim. Aqueles que tinham transcendido. Para o uso pós-mortem, é interessante que vamos ver uma variada gama de possibilidades, como permitir a liberdade de movimento do espírito, protección contra perigos, ¿tá? Conceder recursos importantes para los espíritus que en aquella época ellos acreditaban que podían tener acceso a esas energías, da agua, do ar, da terra, y ainda permitir, digamos, a transformación, es decir, que el espíritu podía retornar a la tierra como animales, como cocodrilos, cobras, plantas, y hasta un falcón de oro, ¿tá? Ahora, já dentro dos vivos, os encantamentos, bom, aí são infinitos. E os que mais se conhecem são principalmente os que estão associados à fertilidade, proteção, cura, questões afetivas, amorosas, familiares, financeiras, mas abundam aqueles que servem para afastar animais perigosos, que era uma coisa muito séria no Egito, tá? Como cobras, escorpiões, cocodrilos, y también aquellos que buscan combater los venenos y las dores corporais. Bom, aí nós chegamos a um ponto de que é muito difícil fazer uma distinção entre magia e medicina, Isso. porque o exercício de ambos estava a cargo do mesmo sacerdote médico. Isso. Né? Em realidade, era uma ferramenta a mais que ele possuía. Legal, né? É. Deixa eu só aqui ler um comentário que me deixou muito feliz. A Tânia diz que hoje ela vai se tornar membro, que ela quer beber de todos os ensinamentos, conhecer os lugares egípcios por onde ela caminhou e feliz por fazer parte desse caminho com a gente. Tudo bem. Me alegro muito. Isso aí. Quero dar boa noite também para a Irinei, também, que é membro do nosso grupo. A Cláudia pediu para escrever o nome do Deus, né, para ela estudar. Então, já botei aí para ela. E a Sheila pediu para dar um like e compartilhar, gente. Isso aí, ó. Vamos lá. Bom, então vamos falar um pouquinho de quem? Do mago, não? O mago. Acho que chegou a hora da figura do mago egípcio. E o que sabemos? Como falei anteriormente, algumas pessoas colocam o mago egípcio como só dentro dos templos da Casa da Vida, Peranque, mas em realidade estavam em todos os templos, tá? Então não podemos dizer que estava só associado a um templo especificamente. Claro que também havia associação com rituais, com os mortos, então magia e pensamento místico estava absolutamente integrado. Agora, tu imagina uma coisa. Tu como doutora, tu de repente tratas uma pessoa, fazes acupuntura, ou dá remédios, ou na hora que tu dá um remédio, imagina que tu diz, vamos rezar juntos, meditar juntos para que este remédio e esta aplicação que eu estou te fazendo seja o melhor para ti. É uma diferença.
Com certeza. É uma grande diferença pegar a mão da pessoa, vamos rezar junto, vamos meditar, Certeza. vamos lutar para que tua dor se dissolva, desapareça. Tá? Eu Com acho que certeza. essa união, claro que, digamos assim, que a ciência médica afasta a religião do pensamento científico, mas ainda insisto que são duas forças inerentes ao ser humano e não deveriam estar afastadas, não deveriam estar presas, digamos O- assim, a simples crenças. Sim, eu acho que o espírito pode causar doenças, né? Pode, eu creio Assim que como pode. também pode Pode curá-las. curá-las, exatamente. Então, o assunto seria tirar os dogmas e transformar, digamos, aqueles curadores em pessoas que tenham uma sensibilidade mística que transcienda qualquer conceito religioso, que parta de seu coração. Sabemos que o mago egípcio era um sacerdote. Era médico, era arquiteto, todo o que fazia estava imbuído nessa capacidade criativa que habita no universo. Mas também não aparece essa ideia de uma palavra comum associada a mago. Tá? Então, sabemos que a magia era algo que requeria e envolvia o domínio de conhecimentos de textos, que vamos a chamar religiosos, aunque em realidade eram textos místico-mágicos. E por isso o principal personagem tido como mago é o sacerdote leitor, tá? O sacerdote ritualista. Então, temos várias possibilidades de definição de mago, mas estes dois sacerdotes eram os que mais tinham conexão com o quê? Com todo o processo das palavras, dos recaus, tá? E dos rituais que eram necessários para atingir ou obter um efeito mágico. Ele era responsável pela leitura dos textos e das atividades nos templos, em procedimentos funerários, e apresentava assim quem a fazia, digamos, ou oficiava o acto mágico nos encantamentos. Outros ligados à magia são os sacerdotes da deusa Sekhmet. Né? Aí tem a Aquela imagem dela, deusa né? Essa deusa poderosa, leoa, poderosa. poderosíssima, que era uma figura feroz nas É. crenças egípcias, né? Ela era vista como causadora de males e doenças aos humanos, mas, ao mesmo tempo, ela detinha os poderes de curá-los, né? Com as suas facas e Afastava o espadas, mal ela também. testava o mal, né? Daí, por assimilação, os seus sacerdotes eram considerados os principais apaziguadores, né, Sim. da ira da deusa e atuando constantemente para a cura das Sim, enfermidades, né? eram os templos da medicina, Uhum, basicamente, tá? Grandes cirurgiões. isso aí. Já estamos pedindo muita ajuda dela já há alguns dias. Mas vamos lá. A outra, por último aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer a transição aqui, ok? Ao conjurador de escorpiões ou o conjurador de Serket, A a figura. deusa escorpião, que poderia ser o sacerdote mais ligado à execução da magia, né? Chamado Serket. É. É mais ou menos como se pronuncia, Ah, tá? como que se pronuncia Sim. certinho, então? Não, Heretsekar. Bom, Ai, tudo meu bem, Deus, não interessa. Como são tá, só consonantes, é muito é difícil, tá? difícil, né? Então, Um sim, pouquinho, deixa que só, mais? tem algumas perguntas aqui. A Sheila pergunta se ainda tem magia no Egito como antes, né? Como era no Egito Ela, Antigo. ela está na frequência, Está na ela frequência, está né? conectada. Bom, nós vamos chegar lá e vou te responder essa pergunta assim, plena. E a Cláudia disse que já fez consulta com um médico especialista e ele próprio disse que ela procurasse uma terapia alternativa, entre aspas, né? E que ela amou a consulta por isso. Bom, então tem médicos que têm visão
intuitiva, espiritual. Uhum, E é totalmente diferente, não? Porque a conexão é outra. com certeza. Então, digamos que aqueles sacerdotisas de Sekhet, cabía a eles recitar diversos encantos mágicos de purificación y también participaban diariamente de ritos, de feitiços contra Apophis, tá? Uhum. Tá? Que era o inimigo de Ra. Osíris também ajudavam a Osíris, ao rei, e junto com seus assistentes, eles davam, digamos, para pacificar os animais rastejantes, afastar as serpentes perigosas, recitar fórmulas mágicas contra as mordidas, principalmente todo ao redor do templo, não? Então os sacerdotes aí não precisavam matar os bichinhos, entendeu? Simplesmente os faziam circular por outras regiões que não gerassem perigos. E por meio destas ações, o sacerdote devia garantir a proteção em toda a região, às vezes de um território, de uma cidade. Ele age tanto na água contra os cocodrilos, no deserto contra os leões e reptis. E finalmente nós nos podemos ver em ação acalmando os ventos, tá? E os reptis também. A Tânia tornou-se membro. Muito Bem-vinda! bem, muito obrigado, Bem-vinda! Tânia. Bem-vinda, Tânia! Então, finalmente, nós vemos também estes magos em ações acalmando, digamos assim, os ventos para que o Deus possa andar. Tá? Uhum. Somando-se a todo, ele é o ator principal de todos os feitiços de proteção contra os animais e os perigos da natureza. Tu vai ver que isso é uma coisa que está muito clara quando uno estuda o livro de Tot Ra, o livro mágico de Tot Ra, que depois nós vamos a falar, porque hoje não dá para falar de tudo. Mas vamos a ver que dentro do livro de Tot Ra, todos esses poderes estão claramente definidos. E são fator de estudo. E no Egito é interessante, sabe como eles estudavam? Embebiam os papiros mágicos em cerveja. Opa! Tá? Botavam dentro da cerveja e depois tomavam a cerveja e com isso já assimilavam conhecimento. Ixi, o que vai ter de gente bebum aí agora não vai ser mole. Não, Né? a cerveja egípcia. Vocês não repitam isso em casa, Não, tudo ok? bem. Não façam isso em Mas casa. estou dizendo que existia um meio de se conectar com o conhecimento através de um estado alterado de consciência. Sim, Tá? entendi. Olha aí, agora sim entendi. Entendi. Então, quando vemos todas as especialidades mágicas dos sacerdotes nos diferentes templos, podemos entender que a magia não só fazia parte deles, mas era um dos elementos fundamentais usados para afirmar o poder religioso e principalmente a função dos templos dentro dos centros comunitários, que é onde se formou e se educou a civilização e a cultura egípcia antiga. Tá? Sem esse conhecimento, as instituições religiosas não teriam sobrevivido, Não, claro. né? Então, mais do que uma parte de religião, da religião deles, né? Eram conhecimentos primordiais que carregavam uma ciência primigênia, né? Sim, não? É interessante que tu vê esses conhecimentos muito semelhantes em todo o mundo. Essas ferramentas, amuletos, talismãs, pantáculos, ferramentas de cura energéticas como as agulhas chinesas e as agulhas egípcias, que ela está utilizando e utilizando muito bem, principalmente comigo. Não me fez crescer o cabelo ainda, mas tudo também, bem. né? Isso Tudo era bem. milagre mesmo, né? Isso sim, isso é um milagre. Mas tudo bem. As curas com as mãos, é decir, ainda hoje fazem o que poderíamos chamar de milagres. Uhum. Mas lo encontramos no mundo inteiro, então de fato existe algo a mais. Não achas? Acho que sim. A magia ela se utilizava de palavras e imagens. Aí que está, não? Aí entramos temos instrumentos, Uhum. palavras e imagens, como vamos ver agora, e os antigos egípcios, digamos que
qualquer produção textual ou de imagem era algo a ser feito com muito cuidado. Eles acreditavam que representações e descrições podiam afetar a realidade que nós achamos que é a única, tá? Influenciando também o cosmos e podendo fortalecer ou enfraquecer tanto aliados quanto inimigos. Por isso, eles evitavam representar os deuses, digamos assim, e os reis em posições vulneráveis, porque isso poderia fazer com que a divinidade, digamos, ou o verdadeiro governante se tornasse fraco e vulnerável. Tá? É um tipo de magia muito específica, mas estava imbuída. A pessoa que escrevia, ele escriba, aquele que desenhava, aquele que trabalhava em uma peça, num objeto, ele já tinha isso dentro do seu conceito, de sua cultura, como fazer a peça de tal maneira que preserve uma energia vital, não destrua aquilo que é Interessante, né? representado. Tá? Então, pressuposto, digamos, esse de eficácia real da arte e da escrita era também um dos conceitos básicos da magia. Por isso, esta ideia, digamos, de encantamentos mesclavam o uso de imagens e textos, empregando-os de forma, às vezes, separada ou em conjunto, tá? Para realizarem esses fins mágicos. As estátuas e as demais figuras, como bonecas de cera, que nascem no Egito, aquilo que se fala del vudú e tudo isso já, vudú é África, não? Então, Sim. digamos que as bonecas de cera já existiam no Egito, tem inclusive textos que nos falam das bruxarias na época de Ramses II, que se usaram para fazer bruxarias também. Tem toda uma certa lógica dentro do conceito místico que eles tinham. E a enunciação também em voz alta das frases do encantamento era normal dentro da magia. Mas tu sabes o que é um encantamento? Encantamento. A coisa mágica do encantamento vem de girar ao redor do objeto que tu vai encantar. Então, digamos que os egípcios tinham a ideia de giro, e isso foi traduzido como encantar. Vou encantar o microfone. Então, eu giro ao redor do microfone e passo uma energia positiva para ele. Ou giro ao redor de uma pessoa. Tu vê o giro nas religiões africanas, em vários contextos. Encantar é rodear, envolver, amarrar, recal. Entendi. Bom, por esse motivo, podemos afirmar que existia uma tradição oral de magia. O pressuposto de que as imagens e as palavras escritas possuíam eficácia faz com que os encantamentos achados também em papiros, paredes, estelas e os outros tipos de superfície tenham poder por si mesmos. Isso explica o motivo de muitos terem sido escritos e desenhados em locais que não se esperava ver circulação de pessoas, Isso, né? exatamente. Como os interiores selados das tumbas, né? E assim, por sua própria presença nesses espaços, os encantamentos já poderiam se realizar. Isso fica claro. Então, todo o que tu vai encontrar dentro de um túmulo é um acto mágico. Cada letra que está escrita, cada jeroglífico é mágico. O Egito é mágico. E se não foi mágico, ainda mágico. continua sendo mágico. Tá? É isso aí. E também podem surgir outras coisas, não? Sim, nós temos também uso de certos materiais e É que tá. ferramentas. Isso. Por vezes um encantamento apresentava, digamos, pequenas indicações descritivas sobre as ações que deviam ser feitas e os materiais que deviam ser utilizados, tá?
Assim, por exemplo, vamos dar uma ideia, a fórmula contra a dor de cabeça, Uhum. a aspirina daquela época, tá? Uhum. Afirma que eles tinham, tá, remédios para a dor de cabeça, não Sim. vamos tirar esses valores. Eles entendiam que as palavras que se iam a usar deviam ser ditas sobre uma planta de linho, para que a energia pudiese atingir seu objetivo. Enquanto, por exemplo, um encantamento para proteção contra as cobras, tá? Prescreve que se recite em cima, digamos, sobre uma porção de argila, tá? Que contém uma faca inserida. Então, o que nós temos? Elementos, simbologia desses elementos, porque não é só uma planta, não, a planta é um símbolo. Sim. Entendeu? A argila é outro símbolo extremamente importante e a faca cortando isso, entrando na terra, na argila, é outro elemento simbólico. Tudo é uma linguagem que nós, que não conhecemos o Egito, não entendemos, mas o que Uhum. conhecem na tradição, tudo faz um sentido. Tá? Então, podemos dizer que os materiais empregados são que um dos aspectos da magia, tá? Estando, digamos, ao lado de que das palavras usadas e dos ritos. E podemos interpretar que os itens empregados, tá? Dentro de esos rituais, têm, ou eles contêm em sua essência o Reká, essa, essa força em si mesmos. O recebê-la também por ações do sacerdote que lo encantava, tá? Claro. Temos itens de origem animal, vegetal, mineral, Sim, como fígado, fezes e urina, que seriam capazes de causar efeitos bioquímicos no corpo que auxiliassem em algum tratamento, também eram sim. utilizados, né? E nós sabemos se dentro da magia e dos rituais nós encontramos o uso de gestos. Bom, temos os ritos, não? É decir, ainda hoje podemos comprovar que existiam, digamos, indicações sobre os itens a serem utilizados, mas também costumavam dar orientações quanto às atividades gestuais, tá? Rituais que o sacerdote mago devia fazer. É interessante, tem uma fórmula, papiro Edwin Smith, e é usado para proteção contra emissários de Sekhmet. Emissários é que às vezes algumas pessoas enviavam, chamemos daimons, espíritos para fazer mal a outra pessoa, tá? Uhum. Então, para se defender disso, orienta a pessoa a usar um pedaço de madeira chamada diz, para fazer um círculo protetor ao redor da casa. Bom, tu viste que nós temos, eu fiz embaixo umas madeirinhas para fazer as varinhas mágicas, não? Uhum. Que são instrumentos extremamente importantes para a canalização de energia, colocá-la em lugares determinantes. Então, a magia envolve as técnicas antigas, não? Que eu vi dentro do mundo da Cábala, dentro do judaísmo, a técnica de cuspir, assoprar, Uhum. cuspir, e assoprar, lamber e engolir, ligadas aqui à força oral da magia. Tá? Então, isso é muito comum. Aunque às vezes uno vê uma pessoa que trabalha com magia e que cuspe ou que lambe algo, e o que será? Mas Sim, né? todo o poder da voz, da palavra. Como falamos, podiam usar isso tanto para questões benéficas como para questões ruins. Então, por isso quero dizer que a magia pode ser às vezes utilizada para o bem ou para o mal, mas ela em si é um instrumento de ajuda. Foi criada basicamente para isso. Digamos que para prevenir de ataques, maldições e inimigos. Tá? Aí nós vamos conseguir definir o que era a magia para os antigos egípcios.
Vamos a definir, como falei no início, as duas partes, não? Como lo vê hoje, digamos, a egiptologia, a história, e como nós a percebimos, tá? Uhum. Então, Alan Gardiner, que já citamos outras vezes aqui, porque foi um dos textos mais importantes que eu estudei na minha vida, foi a gramática dele, é uma das mais importantes, a de Lefebvre, Champollion, sem dúvida, não? Então ele nos diz assim, do ponto de vista egípcio, podemos dizer que não havia algo como religião. Já Gardiner diz isso há muitos anos atrás, mas a história apagou. Era por haver de século outro. É estranho, ele mesmo diz, estou falando de muito tempo, ele foi quem decifrou os jeroglíficos do túmulo de Tutankhamen. Tá? Ele que Que diz? às vezes se registra o que se O que interessa, se quer, o que né? interessa, e o resto, o que modifica um pouco, que acham que as pessoas não entendem, então apagam. Uhum. Mas ele mesmo disse isso. Não existia algo como religião, só tinha Riká, o poder mágico. Sendo então o universo egípcio habitado por três grupos de seres. Tá? E que seriam os deuses, os vivos e os mortos. E todas as ações, digamos, dentro de um único grupo, deuses, ou vivos ou mortos, tá? Eram ordinárias ou misteriosas, que seriam Riká. Eram ordinárias, normais, Uhum. dentro desse núcleo, Usuais. usuais, ou Ka, mistério, tá? Forças. Mas os deuses e os mortos eram eles mesmos Pekah, parte dessa força. De modo que todo contato com eles também só podia ser feito através de Pekah. Então, por isso que Gardiner nos explica, não existia religião, existia Pekah. Uhum. Tá? Que é algo que não tem uma tradução clara dentro de nossa linguagem. Tá? Então, se procurarmos realmente os textos egípcios que nos falam sobre magia, de aspas, podemos encontrar um trecho nos ensinamentos del rei Mericará. E a frase que aparece diz assim: fez. Contribuíram a transformar a palavra magia, o mago, que deu aí? Algo associado Deu que começou a entrar o Face junto aqui. Desculpe. Pronto, vamos lá. Tiraste o Face? Não, Tirei. tá. Só baixei. Eu apareço duplamente. Esse É meu como é que carro era? que está falando el duplo. Tá? Então, fíjense esse texto de, digamos, dos ensinamentos para o rei Mericará. É um texto que qualquer pode encontrar, talvez hasta achem na internet. E encontramos esta frase que é extremamente interessante, associado a como se dá a magia. Fez para eles a magia, é decir, quem é que fez para eles a magia? Vejam bem, fez para eles a magia, fez para nós a magia. Uhum. Como arma para desviar o golpe do que acontece de ruim, velando por eles dia e noite, para cuidar deles dia e na noite. Então, a magia foi uma espécie de dádiva É, pelo Deus Criador aos homens. E então isso implica também que a magia é praticada pelos humanos, pelos vivos, possui origem divina. sim, certamente. Por isso podemos acreditar que a noção de Reká não deve ser compreendida como magia, tá? Uhum. Como se entende dentro da nossa cultura, tá? Que foi transversado totalmente, mas como que? Como a força criadora do demiurgo, é decir, a força criadora do Criador. E é interessante porque nós encontramos no texto bíblico em hebraico, que ali está,
tá? Eu tirei uma fotinho aqui porque de la Torá, y dentro de la Torá, en el último capítulo del Génesis, como en el último capítulo de cada uno de los libros de la Torá, los 5 libros, ¿qué es que nos vamos a encontrar? Esa palabrinha que está ali. La última, que son 3 letras que tienen embaixo, que dice Hasaká. Y eso no está traducido. Tá? Ni los hebreos la falam. Tá? Ni muito menos os cristãos. Porque ahí dice algo que es totalmente identificado con el pensamiento egipcio. Si Deus fez com Reká, aqui que diz? Que diz na última palavra del Gênesis? Dice Hasak. Deus fez com a força. Deus fez com a força. Então, essa força, esse recá, era disponível ou estaria disponível para todos os humanos como uma fonte inesgotável da energia criadora? Digamos que a magia também era descrita como um tipo de substância, tá? Algo disponível Sim. na criação, em tudo. E como para os egípcios, cada novo nascer de sol era tido como uma nova cosmogonia, digamos, a ação criadora de Reká não se encontrava apenas no passado mítico, mas a criação acontece a diário. Sim. Então, temos um Reká, uma criação, uma força, a força diária da criação. Não é Deus que cria. Ele ordena. E a força cria. Tá claro? A força não é Deus. Deus planeja a criação e tem uma força criadora. Isso está na palavra Hasak, negada, porque o próprio judaísmo a nega e lhe dá outras transformações, e la coloca em outros lugares que não tem nada a ver, porque está escrito e não podem tirá-la, então ela fica, mas quando o cristianismo traduz, não la coloca. Então, o que nos diz? Foi Deus que criou? Não, foi uma força criadora. Está ali, ainda. Então, escutem este texto. Eu coletei essa magia em cada local em que ela se encontrava, da posse de qualquer um que a possuía. Isso. Mais veloz que um cão de caça, mais rápida do que uma sombra. Vê como os magos conseguiam? Tá? Vê-se com isso que a magia poderia ser compreendida como algo que possui forma e que poderia até mesmo ser tomada. Pega. Tá? É interessante que essa ideia da magia como substância surge principalmente em os textos mais antigos. Tá? Isso está escrito. Tá? Como por vezes ela também era referida podendo ser luminosa. Lembras a luz dos templos? E até mesmo ter densidade, ter sabor. A Cláudia diz que pergunta se seria como o hálito de Deus. El Ruach, Elohim. El Ruach es parte, así como dice aquí, ter sabor, ter cheiro, ter hálito. Digamos que se manifiesta a través de todos los sentidos. ¿Tá? Então, que o místico ele adquiere às vezes percepções sinestésicas através do olfato, como tua sobrinha sente cheiros, ou outras pessoas através da luz, da degustação, é decir, dos sentidos, do paladar, do som, às vezes. Assim, a magia egípcia era ao mesmo tempo, né, uma força criadora, protetora e uma substância que se possuía, o que acaba remetendo à ideia de que alguns itens e materiais continham recá intrinsecamente, né? Então, nós podemos concordar que a magia era, na concepção egípcia, uma parte da natureza.
algo constituinte, né, do mesmo universo habitado por homens e deuses e regido por Ma'at, uma ordem cósmica. Exacto. O que falamos até agora reforça-nos a ideia de que a magia se encontra de forma disseminada no Egito, tá? Podendo actuar até hoje. Tá? A magia, o Reká, está nos templos, nos museus, nas gravuras, nos lugares sagrados e também nos textos escritos. Tudo foi feito com um Reká. Não creia que se construíram as pirâmides só fazendo força. Tudo aquilo teve Reká, a força da criação, uma força que pode ser sentida em Egito. Egito é mágico. Tá? Vocês vão perceber isso. A luz é diferente, tudo o que acontece lá é diferente. E essa energia pode ser assimilada, direcionada, ativada em nós, percebida claramente por nossos sentidos. Arrepia. Quantas das pessoas que fomos lá, te lembra o marido de Ivone, não? Sim, arrepia. Nossa, gente, Saía demais. dentro das pirâmides, Jorge, estou arrepiado, entendeu? Por isso nós estamos indo ao Egito para levar um grupo de pessoas místicas que querem ter a melhor colheita de suas vidas. Queremos que voltem de lá e possam dizer: eu sou portador de Reká. Isso. Essa é a intenção de nossa viagem. Por isso, nossa proposta de uma viagem é diferente. E a procura também de lugares que nós escolhemos é justamente para coletar Reká. Nós vamos falar com todos aqueles que confirmaram a sua ida nas datas, na data anterior, né, que nós tínhamos planejado, porque temos outras pessoas também que querem ir, e vocês sabem que nós temos pouquíssimos lugares, então nós precisamos definir e acertar tudo isso nesse próximo mês, porque senão a gente pode, de repente, deixar alguém que queira ir de fora, né, e nós não queremos isso. Bom, se alguém mais quer ir, a parte do grupo que nós temos, que são só 20 pessoas, o grupo é a metade do que eu levei a vez anterior, talvez possa ir, mas o preço da passagem já vai ser diferente. A questão é mais a parte aérea, que a gente não tem como garantir o valor daí, né? Nós garantimos até esses 20 passagens, que esse é o nosso número. Em termos reais, o preço, bom, é Nossa, ridículo, né? porque quando a gente conseguiu esse valor foi antes da guerra, né? E do aumento do valor das passagens, então Ficou parece mais barato que bom. ir de Porto Alegre a São Paulo. É. Seguro, tem Quase, preços que né? são mais caros. É inacreditável. Por isso, se ficam esperando. Não percam a oportunidade, pessoal. Realmente vai ser, como o Dagoberto falou aqui, uma experiência fantástica e vai ser mesmo. Só quem já foi para o Egito sabe o que se sente lá, né? Não tem como explicar. E ainda mais com a orientação, né, de um mestre, né, das antigas ciências sagradas que vai falar sobre os locais que nós vamos de um ponto de vista diferente, de um ponto só da egiptologia, né, muito além da egiptologia. Nós vamos fazer, claro, quem quiser, vamos fazer práticas, meditações, exercícios, né, tudo para conseguir. Vamos captar esse Reká e lo van a sentir em suas mãos claramente, como os antigos egípcios dizem, aquela substância, aquele Reká. Todos vão a ser um gueret Recal, se Deus quiser. Bom, este conhecimento que falamos agora e todo o que a egiptologia conhece, todo isso é importante, mas temos que entender que nós somos portadores de conhecimentos transmitidos pela tradição de mestres a discípulos. E no estudo destas ciências sagradas aprendemos que as palavras, os gestos, os elementos certos para direcionar a energia onde seja necessário.
E estamos ensinando os segredos da meditação egípcia para os membros de nosso canal. Também para os que são membros. Tá? E existem nessas meditações, que são práticas GK, digamos assim, mágicas, entram, digamos, na descrição de meditação, mas é algo mágico que estamos ensinando. Assim como a forma de ser feita, com seus gestos, com suas palavras, objetos, tudo para desenvolver algo que faz parte da própria criação. E esta aula de meditação que vou dar este mês vai ser algo especial e diferente. Vou ensinar como os egípcios faziam correntes, forças, unindo pessoas para ajudar pessoas. Ajudar pessoas que estão sofrendo, pessoas que têm problemas de saúde. Então vamos ensinar isso, como se faz uma corrente e ajudar pessoas que podem estar precisando de ajuda ou que podem estar distantes também em outros lugares ou nos hospitais, ou pessoas que precisam de outro tipo de ajuda, de orientação sobre forças conflitivas, negativas, etc. Então, eu acho que é importante que vocês vejam que esse GK pode ser usado para ajudar, para orientar e para melhorar a vida das pessoas que nós amamos. Não precisamos depender de deuses nem de santos. Todos nós podemos ter acesso à força da criação. Todos nós podemos ajudar a nós mesmos com aquilo que Deus nos deixou. Nos deixou seu poder. Nos deu para nos melhorar, não para nos destruir. E melhorar e ajudar a todas as pessoas que nós amamos. Todos nós, se queremos, podemos ser um Queret Hekau, portadores de magia ou magos. Essa substância, esse Hekah, esse Hasak, que existe dentro da Cábala hebraica, como é chamado, está disponível para todas as pessoas. Claro que o Egito ainda é o cofre de um tesouro que poucos sabem como abrir, né? E nesse mês, nós começamos com os conhecimentos secretos do Tratado de Transformações, chamado Arikeperu, um tratado egípcio que prepara os discípulos para a iniciação e para a vida no cosmos. E vocês podem ter acesso a ele sendo membros do nosso canal. Isso seria a partir do último nível, né? O nível 4. Nível 4. Digamos que o discípulo se transforma num verdadeiro sacerdote, tá? E desta forma consegue assimilar e absorver essa substância, digamos, o GK, se transformando aos poucos num verdadeiro iniciado, digamos, aquele que sigue as ciências sagradas do Antigo Egito. Então, não perda a aula de apresentação do tratado, que já foi feita. E está liberada para todo mundo. Sim, e participe da primeira aula neste mês. Então, seja membro seleto do nosso canal no nível 4. Não perda essa oportunidade. Bom, pessoal, é muita informação, né? Eu sei que às vezes quebra muitos paradigmas, né, que a gente tem, mas é importante, né, que a gente veja muito além da egiptologia, né? Porque é uma cultura, é um estilo de vida, tudo, né, que está muito diferente do que nós vivemos agora. Nós deixamos muita coisa para trás, foi muita coisa esquecida embaixo das areias daquele deserto. Tem joias ocultas que nós estamos tentando recuperar e que servem, ainda são muito úteis. Não vamos construir pirâmides gigantescas, mas vamos construir dentro de nós aquele templo que nós precisamos para viver em paz. Sem culpas. Sem medos. Sem medos. E com fé em um futuro. É isso aí. Então, aguardamos vocês na próxima quarta. Pessoal, vejam e revejam as lives, as aulas que já estão no canal, né? Porque todas elas trazem um pouquinho
mais de informação, né? E isso vai se sedimentando dentro de vocês e vocês vão conseguindo entender cada vez mais o que a gente está tentando passar, né? Então, não se prendam só a essa live da semana, né? Vão vendo os vídeos anteriores, tem muita coisa bacana, assim, interessante. E nos ajudem divulgando o canal, divulgando o nosso trabalho, né? Porque nós queremos passar isso para o maior número de pessoas possível, né? Passar esse recado. Esse GK, quando temos um GK ou encontramos um GK dentro de nós, deixamos de depender. É como aquela pessoa que encontra a sua independência financeira. Quando encontra seu GK, você não vai depender de Deus, mas de si mesmo, de sua força, de sua própria fé. Seja um mago, tá? Um verdadeiro mago. Acho que respondi a pergunta que foi feita. Acho que sim. Pessoal, muito obrigada de novo pela presença de vocês. Um beijo enorme no coração e muita paz para todos vocês. Até semana que vem. Bueno. Tchau, tchau.